E aí, pessoal, beleza? Tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mais uma prova para analisar. Um pouco rouca, que aqui deu uma esfriada aqui na minha cidade. Depois vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, tá? Meu WhatsApp profissional, as aulas que eu tenho disponíveis para vender, os cursos que eu estou fazendo, enfim. Mas antes eu queria só fazer uma observação. O último vídeo que eu postei foi a resolução da prova da IBAN, né? Teve agora em Caruaru. O pessoal está me mandando mensagem pedindo se tem alguma pergunta, alguma questão que cabe recurso da prova de inglês. Gente, na minha opinião, nenhuma cabe recurso, tá? Estão todas corretas. Tem muita gente aí discutindo a questão daquela da voz passiva, tá? Que tá errada, mas para mim ela tá certa. Então, assim, eu acho que nenhuma cabe recurso. O pessoal também que fez o aulão comigo lá, estava discutindo lá no grupo se tinha alguma que eles poderiam entrar com recurso. Na minha opinião, todas estão corretas, tá? Já vou deixar aqui a minha opinião, então posso estar enganada. Mas para mim, eu analisei todas as questões, eu respondi, eu busquei explicação em gramáticas. Para mim, todas estão corretas, nenhuma questão cabe recurso daquela prova da IBAN Caruaru. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tem um pessoal aí que eu sei que vai entrar com recurso em algumas questões. Vamos esperar. Eu, sinceramente, acho que não, mas posso estar enganada, tá? Então, essa prova aqui eu recebi também de alguns inscritos inscritos e alguns que estão no grupo dos teachers, né, lá do WhatsApp. Depois vou deixar o link aqui, se alguém quiser participar. Tem também o link depois para o Instagram, para o Insta, se alguém quiser me seguir, tá? Essa prova aqui, então, é lá da Prefeitura Municipal de Guaiúba. Eu espero que eu tenha falado igual, falado certo, no Ceará, tá? É de 2023, super atual, né? E a banca é Citred, né? Acho que é assim que fala. E escreve, Citred, tá? Diz que vai ter mais um concurso lá com essa mesma banca. Então, se alguém souber de alguma coisa ou quiser fazer algum preparatório, arrumar uma turminha aí para estudar, só me chamar, tá bom? Então, vamos analisar essa banca aqui, essa prova, né? As questões de inglês. Ela é totalmente gramática, né? Pouquíssima coisa que você tem que interpretar, um desenho ou outro, já analisei, eu acho, uma ou duas provas que tem essa questão aqui do desenho, e todas elas têm a mesma resposta. Depois eu vou falar sobre isso quando eu chegar ali nessa questão, tá? Vamos lá. Então, 41. Which word does not have the correct prefix? Choose the incorrect answer. Veja bem, achei essa questão aqui bem desgraçada. Por quê? Já começo, né? Já no início já começo com patada, porque olha aqui. Na verdade, todas as palavras aqui, elas estão usando o prefixo correto. O problema aqui não é de prefixo incorreto. O problema é um erro ortográfico. Você tem aqui o prefixo mis e a palavra spell. Você não tira a letra quando você acrescenta prefixo ou sufixo. Alguns sufixos, tipo L, alguma coisa assim. Mas aqui você não pode tirar o S. Então, para ficar um erro de ortografia, é misspell, que é a tradução da palavra erro ortográfico, e é o que aconteceu aqui, um erro ortográfico, né? Então, não é que está com o prefixo errado, ele está escrito errado, tá? 42. Which noun does not have the correct definition? Choose the incorrect answer. Então, qual substantivo não tem a definição correta? Mas em relação ao quê? Então, você vai olhar nas alternativas. Ah, é em relação a ser contável ou incontável, tá? Geralmente a gente conhece as palavras mais comuns, né? Nessa questão de contável e incontável. Como professor, você ensina isso para os teus alunos, principalmente se você ensina a partir do Fundamental 2, né? Eu acredito que contável e incontável começa... Ah, faz tempo que eu estou fora da escola, mas da sala de aula. Mas eu acredito que ali pelo oitavo, sétimo, oitavo, você já está trabalhando contável e incontável. Então, os mais comuns a gente conhece, mas é óbvio que um ou outro mais diferente eles vão colocar, né? Então, por exemplo, furniture é uma que sempre aparece nas apostilas. A gente sabe que é incontável, então aqui tá certo, a gente tem que achar o incorreto, né? Garbage, lixo. Lixo é incontável, só você imaginar, né? Não tem como você contar lixo. Mail, mail é correspondência.
Bom, você pode deduzir. Como professor, você pode parar e pensar. Se você não conta lixo, você não consegue contar correspondência. Você conta cartas, letters, né? Você conta, de repente, boxes, caixas que podem ser enviadas pelo correio, mas você não conta mail em si, a correspondência, o montante, o volume, tu não tem como contar. Então, ela seria incontável. Sand, areia, grão pequeno demais para contar, assim como sand, como arroz, né? Então, não conta, é incontável. O que é trolley? Trolley é tudo que for, tipo, carrinho de bagagem para carregar mala, carrinho de supermercado, carrinho de compra. Então, esse tipo de carrinho para você colocar alguma coisa dentro e transportar com mais facilidade. Só pode ser contável, né? Porque você vai pôr para o plural. É uma coisa, um objeto concreto que você consegue visualizar e colocar no plural. One trolley, two trolleys, né? Então, contável. Então, realmente aqui, incontável seria, né? 43. Complete the sentence below with the correct verbs. Bom, sempre que eu tenho frases para completar com tempos verbais, eu digo o seguinte: procure na frase uma pista, tá? É a frase que vai te dizer que tempo que ela está pedindo. Sempre, sempre vai ter uma pista, tá? Porque se você vier aqui para as alternativas, você consegue até eliminar de repente uma ou duas, mas dificilmente nesse tipo de questão você vai conseguir chegar a uma alternativa só analisando aqui, sabe? Eliminando aqui. Você tem que identificar aqui na frase o contexto dela. Então, por exemplo, aqui, eu no parque e de repente uma velha amiga da escola ou um velho amigo da escola. Então, o que que você entende aqui? Que você estava fazendo alguma coisa quando você viu. Então, isso daqui é a frase típica, é a questão típica de concurso. É aquela ação que estava em progresso. Nossa, isso daqui cai em quase tudo, né? Estava. A minha mesinha tá muito riscada. Estava em progresso quando outra ação aconteceu. Essa questão é muito repetida em várias bancas, tá? Uma ação que estava acontecendo quando outra aconteceu e interrompeu essa, digamos. Então, esse tipo de frase, a ação que estava em progresso, é sempre past continuous. O que é o past continuous? Opa, escrevi errado. Continuous. Aqui. É aquela que eu vou ter o was ou were, né, que é o passado do verbo to be, mais um verbo com ing, e a frase que interrompeu vai estar sempre no simple past, que é o passado simples, né? Então, a segunda coluna. Então, eu tenho verbos regulares com ed e os irregulares a segunda coluna da lista, tá? Então, eu tenho que procurar isso daqui. Aqui, a ação que estava em progresso. Eu estava sentada no parque, quando de repente eu vi. Então, essa ação interrompeu. Então, eu estava sentada. I was. Só tenho essa. I was sitting when I saw. Tá aqui, tá? Essa questão aqui se repete em muitas bancas, tá? Muitas. Quando eu digo muitas, FGV, VUNESP, IBAN, a maioria das bancas grandes tem esse tipo de questão. Porque isso daqui é uma questão que a gente ensina, se eu não me engano, no nono ano, tá? Nono ano tem isso daqui. Do oitavo para o nono ano, final do oitavo para o nono ano, se eu não me engano, que a gente trabalha com past continuous, simple past, porque daí no início do nono ano a gente entra com present perfect. Isso no currículo que eu ensinava, tá? Então eu acredito que é por isso que eles pegam isso daqui. Tem que tomar água hoje, porque senão eu vou ficar sem voz até o final do vídeo, tá? Aqui, possessivos. Choose the correct answer. The bird has broken. O passarinho quebrou as suas asas. Mas é as asas de quem? Do passarinho. É that bird, né? Não do the bird. Passarinho é animal. Animal é o pronome neutro em inglês, né? É dele, mas é um animal. Então é its.
Aqui já é outro tipo de frase com tempos verbais também que cai bastante, tá? Ou eu tenho aquela da ação que estava em progresso e outra aconteceu, ou eu tenho essa, que é aquela de uma ação completa no passado com outra no simple past. Então, aqui, ó, quando o Jorge, ele e a Ana, por quase 15, 50 anos, tá? Então, quando alguma coisa aconteceu, outra ação já tinha acontecido por quase 50 anos. Esse é aquele que eu vou ter uma frase no past perfect. É sempre repetição, gente. Que é aquela ação completa no passado, tá? Mas ela acabou antes de outra ação no passado. Falei certo? Não é que ela acabou, ela aconteceu antes, tá? Ela aconteceu antes de outra ação no passado que vai estar no simple past. Então, por exemplo, eu já tinha tomado banho quando você me ligou. Então, não é que ela interrompeu, já tinha acontecido. Então, aqui eu vou ter o past perfect, porque já tinha acontecido quando você me ligou, tá? Não é que nem esse daqui em cima, ó, que estava em progresso quando outra aconteceu. Aqui eu diria assim: eu estava tomando banho quando você me ligou. Então, aqui estava em progresso quando você me ligou. Aqui não, aqui eu já tinha tomado banho, eu já tinha acabado de tomar banho quando você me ligou. Então, aqui já tinha terminado a ação. Quando essa ação já terminou, eu uso o past perfect. Deixa eu colocar com outra cor aqui, que tá bem bagunçado, né? Eu sou bem desorganizada mesmo. Imagina o meu quadro quando eu dava aula. Coitado dos meus alunos. Então, aqui, ó, é o had mais o verbo na terceira coluna. E aqui é o simple past que a gente já sabe, tá? Então, aqui, quando o Jorge, aqui vai ser a ação que aconteceu que interrompeu. Quando o Jorge morreu, então aqui é simple past. Não pode ser presente, ó, simple past. Não pode ser past perfect, é simple past, tenho duas. Eles já tinham estado casados, então aqui vem o quê? Vem o past perfect. Então aqui eu tenho que ter um had. They were, não. They had been. Tá? Então, eu tenho uma ação que estava se completando no passado antes de outra ação no passado interromper, acontecer. Então, são essas duas situações aqui, ó, da questão 43 e da questão 45, tem que prestar atenção que são duas situações que caem muito nos concursos, tá? 46. The world's biggest bull is. Então, seria aqui o filhote, o macho, o bebê, enfim, nesse sentido de o maior, né, é o pequeno elefante, o elefantinho, né? Então, the world's biggest. Então, o maior. Ah, não, perdão, eu li errado, aqui é o touro, né? Aqui o bull tá como touro. É que tem, se eu não me engano, a situação. Agora eu vou ter que procurar. Me desculpa, mas agora eu tenho que procurar. Eu acho que bull pode ser usado como macho de algumas espécies, não é? Agora eu fiquei na dúvida, me desculpe, agora não vou nem editar o vídeo porque eu tenho que saber isso daqui, deixa eu ver. Bull é touro, é elefante, é boi, mas eu tenho a impressão que podia ser no sentido de filhote. Tá, enfim, paciência, depois eu procuro. Então, o maior touro do mundo, the world's biggest bull, is o quê? Aqui eu vou ter que achar um comparativo que feche aqui. Bom, eu não tenho que entender a frase, eu tenho que ver aqui, ó. Eu só tenho espaço aqui, então pode ser tanto comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade, pode ser superlativo, desde que esteja a estrutura correta aqui. As big as tá certo. Bigger faltaria o than aqui, né? Então tá errado. More big, nossa, não vou nem falar isso aqui. Mostly big, nossa. The biggest
Não teria is the biggest, não. A small não tem como, né? Então, realmente a letra A é tão grande quanto um elefantinho. Complete the sentence below with the correct verb. Talking to my wife. We need to buy a new car. Nós precisamos comprar um carro novo. O nosso carro 3 vezes até a oficina esse mês. Custou muito dinheiro. Então, eu já levei, né? Eu levei o nosso carro 3 vezes até a oficina esse mês. Até a concessionária. Esse mês não, li errado. É o quê? Last month. Mês passado, ó. O que é mês passado? Eu sempre digo, olhe para a frase que ela vai te dar uma pista do tempo que você tem que completar. Tá chegando o final de ano, o cérebro da professora vai falhando, né? Então, eu tenho lá, last month. Last month é o quê? Mês passado. Isso daqui é um tempo fechado. É um marcador de tempo fechado. Acabou, não volta mais, morreu. Não tem como você continuar levando teu carro na oficina last month, tá? Você vai levar this month. Last month não existe mais. Então, é um passado simples. Quando é um tempo fechado, é um passado simples, tá? Então, é took. Não tem nem que pensar. It rains, we'll go for a picnic by the river tomorrow. Chover, nós faremos um piquenique à beira do rio amanhã. Se chover, não, né? Se chover, você não vai fazer. Contanto que chova, porém que chova, por isso, entretanto, todavia, contanto que chova, tá tudo na mesma, né? A não ser que chova, né? O que é unless? Unless é a mesma coisa que eu colocar o if numa frase negativa, né? Se não chover, a não ser que chova, unless. Essa questão aqui eu já resolvi em outras 2 ou 3 provas. Tinha uma que tinha um foguetinho, tinha do foguetinho, e a outra eu não consigo lembrar. Que o foguete ia descer na Lua, e o outro desenho eu não consigo lembrar, mas tá aí no canal em algum vídeo, tá? E todas elas tinham a mesma resposta. Era com o going to, tá? Porque a ação estava prestes a acontecer. Então, aqui, the little girl is going to eat some chocolate. Ela vai comer. Então, tipo assim, tá prestes a acontecer, tá? Mas eu não vou chamar de futuro próximo porque é errado chamar de futuro próximo, tá? A immediate future, Silvia. Eu sei que é immediate future, tá? Faz 30 anos, mais de 30 anos que eu ensino isso. Mas eu não gosto de traduzir como futuro próximo porque é errado. Essa história de futuro próximo confunde muito a gente. O que é futuro próximo? O que é próximo para mim pode não ser para ti, tá? Então não é futuro próximo. Mas aqui é porque está prestes a acontecer. Vai ter gente nos comentários reclamando disso, mas tudo bem. Meu amiguinho diz, I love this TV channel. Eu amo esse canal de televisão. E eu respondo, me too, eu também. Sempre tendo comentários excelentes, todos os dias. Com o que eu vou completar? Meus queridos, always. Acho que eu falei isso aula passada, na aula de curso de inglês para concurso público. Quer fazer? Vai ter na descrição do vídeo, tá? Meus links. Aqui, ó. Always. Always é um advérbio de frequência. Sempre. Sempre. Always, advérbio de frequência, é usado em 95, 99% das frases com simple present, porque ele indica a rotina, ações que se repetem. Então, vai estar no simple present. Como é it, eu preciso do S do verbo. Shows. Cara, você quer estudar para um concurso público? Começa ontem, tá? Não é um mês antes do concurso, não é 2 dias antes do concurso, não é na noite anterior ao concurso. É ontem, tá? E não pensa assim, ó. Ah, eu não vou estudar artigos porque artigos eu sei. Ah, eu não vou estudar substantivo porque substantivo é fácil. Não é, tu vai errar, tá? Por quê? Porque eles vão pegar o que você não sabe. Eles vão pegar o que você não lembra, tá? Dá uma olhadinha na prova da VUNESP, dá uma olhadinha na prova da IBAN, que foi domingo passado. Cara, teve muita gente que errou plural dos substantivos. Por quê? Porque não conhecia o plural dos substantivos das palavras estrangeiras, que é o que eu falo. Então, assim, ó, tem muita gente que errou na última da FGV, errou o uso dos artigos a e an. Por quê? Porque sempre aprendeu que a e an
A é na frente de palavras que começam com consoante e N é na frente de palavras que começam com vogal. Quem disse? A regra não é assim, tá? E daí errou uma questão da FGV. Então, assim, ó, você acha que você sabe. Vem estudar comigo para você ver como se muda de ideia. Propaganda é alma do negócio, né? Tem que vender meu peixe. Então, aqui, ó. Did you say goodbye to our neighbors? Você se despediu dos nossos vizinhos? Daí eu pergunto para a mãe, por quê? Why? Porque eles foram passar uns dias na Itália. Chique eles, né? Então, aqui a questão do have been e have gone, né? Bom, primeiro vamos eliminar algumas questões para a gente não ficar com tantas, né? They, para they eu não posso usar has. Então, isso já facilita pelo menos uma, né? Já alguma coisa. Bom, você disse adeus, você se despediu dos nossos vizinhos, por quê? Porque eles foram, então quer dizer que é presente, né? Eles foram, tá? Não, eles tinham ido. Então, eu vou tirar o had daqui. E quando eu tenho had, eu traduzo. Eles tinham. O have eu não traduzo, o had eu traduzo, tá? Agora é been ou é gone? Ó, dúvida cruel. Bom, se eu digo been, eles foram e voltaram. Se eu digo gone, eles foram e estão lá ainda. Ainda não voltaram. Aqui tinham ido, né? Tá? Então tem essa diferença, tá? Do have been e have gone. Então, se você não disse tchau para eles, agora você não vai dizer, porque eles foram e ainda estão lá por alguns dias. Então, eles ainda não voltaram, tá? Então, não é have been, é have gone. Não sabia disso? Pois é. Which sentence uses the causative appropriately? A forma causativa, né? O que é a forma causativa? Até caiu na IBAN domingo, primeira vez que cai a forma causativa na IBAN, tá? Nunca tinha caído. Dificilmente cai nos concursos. Caiu no concurso da IBAD, acho que foi, da Bahia, e nunca mais caiu. E caiu agora na IBAN. Mais uma coisa para colocar no preparatório. O que é a forma causativa? Eu tenho alguns verbos que eu posso usar na forma causativa, né? Os mais comuns: have, let, make, get e algumas vezes o help, tá? Aqui o mais comum é o have, né? Que a gente mais estuda. Quando você não faz a ação, tá? Mas em português eu digo que eu faço, por exemplo, eu digo assim: ontem eu cortei meu cabelo. Mas se eu falar isso em inglês, a sensação que a pessoa vai ter, ou que ela vai entender, é que eu peguei a tesoura e cortei o meu cabelo. E não é isso que acontece, né? Alguém cortou o cabelo para mim. Então, por isso que é a forma causativa. Então, eu vou dizer, I had my hair cut. Eu tive o meu cabelo cortado. Em inglês, eu tenho que dizer isso. Eu só posso dizer, eu cortei o meu cabelo em inglês, I cut my hair, se eu realmente peguei a tesoura e cortei meu cabelo, tá? Senão, eu tenho que usar a forma causativa. Então, aqui, ó, se eu analisar quais as frases que eu tenho aqui, que tem a forma causativa, é só essa primeira, ó. He always has me to do his work. Ele sempre me faz fazer o trabalho dele, tá? Porque a outra é todos os sujeitos que fazem a ação. He drives my car. Robert escaped from prison. He always has a lot of homework to do. E the teacher said I couldn't take the exam. Então, é a letra A. Essa questão aqui, ops, quase derrubei o microfone. Essa questão aqui foi anulada, tá? Por quê? Porque ela tem duas respostas. Aqui pede para você achar a tag question que está incorreta. Tag question, aquela perguntinha no final de frase. Algumas pessoas chamam de question tag, algumas de tag question, é a mesma coisa. Aquela perguntinha no final de frase que você usa para que a pessoa confirme ou concorde com você. Tá frio, né? O nosso mais comum é o né, que vem do não é, ok? Então, aqui, ó. They mustn't come early, must they? Então, o que eu tenho que ter numa tag question? Auxiliar e sujeito. Só posso ter duas palavras, auxiliar e sujeito. Da onde que eu pego esse auxiliar e sujeito? Da frase anterior. Se a minha tag question é positiva, perdão, se a minha frase é positiva, minha tag question é negativa e vice-versa, tá? Então, aqui eu tenho negativo, mustn't, aqui é must. Essa está certa.
I barely know you, don't I? Essa está errada, porque barely é uma palavra negativa, é um advérbio negativo. Então, aqui teria que ser do I. Então, essa está errada, já seria uma resposta. Jenny can rarely. Ó, rarely também é um adjetivo, não, perdão, um advérbio negativo. Então, aqui teria que ser can't she. Então, aqui eu teria outra resposta, tá? Ah, não, perdão, aqui tá certo, eu que me bananei, né? Deixa eu apagar aqui. Apaguei demais. Porque aqui é negativo, aqui é afirmativo, né? Tá certo, é a outra que tá errada. Aqui, ó, o never é negativo, aqui teria que ser am I. Am I teria que estar na afirmativa, né? Essa daqui que é a outra resposta. E aqui o want, will tá certo, tá? Então aqui seria a B e a D. Então essa daqui tá anulada. Tá anulada mesmo no gabarito, tá? E realmente ela tá errada. Não sou eu que estou dizendo, mas ela tá errada mesmo. Que tipo de condicional é essa frase? Gente, quem faz aula comigo sabe, né? Se eu tenho o if como passado simples e o would aqui mais forma base, é second conditional. 55. John trabalha com outro colega cujo nome eu não consigo lembrar, ó, o nome do colega. Então aqui eu tenho uma relação de posse, o nome de quem que eu não consigo lembrar? Do outro colega que trabalha com o John. Então é whose, cujo, tá? Posse. Cara, eu tenho certeza que eu já vi essa questão em algum lugar. Para escrever os números por extenso. Será que eu já não fiz essa prova no meu canal? Bom, se eu fiz, sorry. Aqui são os ordinais, tá? E eles pegam o 5 por quê? Porque o 5 é aquele que muda, né? A maioria dos ordinais não muda, mas o 5 muda. Então, o quinto é fifth. Então, já vamos eliminar aqui, eliminar aqui, eliminar aqui. Pelo menos o quinto, vocês têm que saber, né? Gente, até o 31º tem que saber os ordinais. Por quê? Porque a gente usa para datas, né? Então, até 31º tem que saber. Depois, o 15. 15 é assim. 15º, 15th. Já ganhei aqui, ó. Tá? Aqui tá igual. Realmente era o 15º que ia mudar, né? Que ia dar a resposta. Qual está na passiva? Passiva tem que ter o quê? Ó, meus aluninhos. Meus alunos dizem que escutam a minha voz. Foram fazer a prova, concurso domingo, diz que escutavam a minha voz falando na cabeça deles do preparatório. Tem que ter o be mais o verbo na terceira coluna, né? Terceira coluna é o past participle, tá? Chama de terceira coluna. Se eu não tiver esses dois, não é voz passiva, tá? Então, primeiro vamos localizar o be. Vamos ver quem tem be aqui. Não tem. Aqui eu tenho be, ó. Is going. Não tem be. Aqui eu tenho be. Não tem be. Agora eu tenho que localizar a terceira coluna. Não tem terceira coluna. Aqui eu tenho terceira coluna. Então, é essa daqui. Não li frase, não traduzi, não interpretei, não precisei de nada. Só localizar a estrutura. Ganho tempo, né? 58. Aqui eu tenho que ler, ó. Então eu tenho que deixar para ler onde eu preciso ler. Onde eu posso eliminar com rapidez, gente, é isso que eu tenho que fazer. Talking to my child. I know that the situation is difficult. Eu sei que essa situação é difícil. Me just a little longer. Soon it will be over. Alguma coisa comigo um pouquinho mais. Logo estará terminado. Tipo, aguente comigo, né? Aguente firme, né? Eu acho que até eu procurei todas aqui para colocar a tradução para vocês. Mas aqui você tem que realmente saber. E esse verbo é um verbo que pouca gente sabe, que é o bear. Bear with me. Tipo assim, aguente comigo, tá? Aguentar, aguentar, suportar, tolerar, tá? Esse daqui eu gravo porque tinha um cartaz de um urso uma vez na escola que eu estudava, na FISC, que dizia assim: Some days are just unbearable.
E daí tinha um urso assim, com os braços assim na cabeça, com as mãos assim na cabeça, sabe? Com uma cara de isso daqui é insuportável. Isso- Insuportável, tá? Então, eles faziam o trocadilho com a palavra bear, né? Que é o urso, mas vem do verbo aguentar, suportar. Daí você coloca o sufixo, fica suportável. Coloca o prefixo insuportável, né? Então, aqui você tem que conhecer. Abounded é abundância. Come to terms é você chegar a um acordo. Level é nivelar, equilibrar. E quarrel é bater boca mesmo, né? Discutir. E não é o caso aqui, é você aguentar, suportar. Olha essa daqui. Quando eu expliquei modal verbs lá para o pessoal. Nós temos os modais que eles podem ser utilizados como dedução, tá? Eu sei que o modal, cada modal tem a sua essência, né? Habilidade, permissão, possibilidade, enfim. Mas eu tenho os modais que podem ser usados como dedução. E dependendo do teu nível de dedução, você usa um ou usa outro. Por exemplo, se você olha para o céu e está um céu limpo, você não vai dizer it must rain today, deve chover hoje. Você não vai usar o must porque o must é quase certeza, é uma dedução certa de que aquilo vai acontecer. Você vai dizer it might rain, porque o might já é uma, nossa, você está na dúvida, você não sabe se aquilo vai acontecer. Ou você vai dizer it can't rain, não pode chover hoje, né? Então, tudo vem do teu nível de certeza ou dúvida de alguma coisa. E essa questão aqui é bem isso, ó. Look at all the smoke up ahead. Olhe toda aquela fumaça lá na frente. Então, você já tem um fato, fumaça. E não é pouca, porque all the smoke, toda aquela fumaça. Daí eu digo, crazy, right? Que loucura, né? And look at the number of firefighters and ambulances. Ambulances. Ficou feia essa minha palavra. Ambulances. E olha o número de bombeiros e ambulâncias. Então, você já tem outro fato aqui. Você tem fumaça, bombeiro e ambulância. O acidente deve ter sido sério. Então, se você tem fumaça, tem bombeiro, tem ambulância, você tem quase certeza de que foi feio o negócio, né? Então é must, porque você tem fatos. A tua dedução é certeira, tá? E a última, que estrutura que tu tem aqui? Jake's father's funeral. Tenho dois o que aqui, ó? Dois casos possessivos, genitive case, né? Então tá aqui, ó. Valeu, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer coisa que vocês não concordem, deixem nos comentários. Se vocês concordam, também deixem nos comentários, né? E se inscrevam no canal, curtam, comentem. Se querem colaborar com o canal, tem um botãozinho ali do valeu, né? Que é o coraçãozinho com o cifrão. Me ajuda bastante, porque não é fácil a gente manter um canal pequeno, né? Não tem monetização, é nula, né? Não tem patrocínio, sou tudo eu que faço, então eu espero que vocês me ajudem, pelo menos curtindo e compartilhando, né? Lá na descrição do canal vai ter todos os links, tá? Se vocês querem participar dos grupos, se vocês querem fazer aulas, se vocês querem comprar alguma aula minha que tem na Eduz, então fiquem bem à vontade para curtir, comentar e compartilhar, ok? Se quiserem me mandar prova também para analisar, eu faço esse tipo de análise, tá? Demora um pouquinho, eu deixo lá numa fila, quando eu tenho tempo eu vou fazendo e vou colocando aqui, ok? So, see you next video and bye bye.